Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu inicio uma nova playlist, uma playlist voltada para o gênero de contos, livros de contos. E na estreia hoje dessa nova playlist, eu gostaria de abordar com vocês, de comentar minhas impressões sobre o livro As Coisas que Perdemos no Fogo, da autora argentina Mariana Enríquez. A autora teve já 2 livros publicados no Brasil. Esse, que eu estou segurando, As Coisas que Perdemos no Fogo, e Este é o Mar. Temos aqui um livro de contos e aqui temos um romance. E mais recentemente, a autora teve o seu livro Nossa Parte de Noite, publicado na caixinha 32 do Clube Intrínsecos. Esse livro que eu deixei posicionado estrategicamente aqui, né? Nós temos aqui a capa que vai para as livrarias, Nossa Parte de Noite, muito em breve, né? E temos aqui a edição do Clube Intrínsecos. Uma edição muito caprichada, que os assinantes gostaram muito, né? Vejam essa folha de guarda, belíssima, né? Então, eu já comecei a leitura desse livro, eu estou aqui na página 134, confesso para vocês que estou muito assustado, muito impactado com a história. E achei que seria interessante, antes de fazer uma resenha desse romance, falar sobre os outros 2 livros da autora que foram publicados no país. Nesse caso, As Coisas que Perdemos no Fogo e Este é o Mar. No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês As Coisas que Perdemos no Fogo, um livro de contos, de horror, mas não o horror gótico que nos remete a castelos, nem mesmo a paisagens sombrias e frias da velha Inglaterra. Não se trata desse tipo de horror, mas o horror cotidiano, o horror que está relacionado à violência, à depressão, ao uso de drogas e tantas outras coisas com as quais nós não nos assustamos mais. Elas parecem estar banalizadas, né? E ao colocar no papel essas histórias, a autora nos mostra o quanto tudo isso é realmente horrível e desagradável e machuca. Então, eu achei que seria interessante percorrer esse caminho dos 2 livros da autora, o livro de contos mais o romance, antes de falar sobre essa obra que, sem dúvida, eu acredito que vai causar uma grande repercussão, porque nós temos um romance bastante sombrio, bastante assustador, que até onde eu li me deixou muito interessado e desesperado para saber o final dessa trama com personagens tão interessantes, né? Mas voltemos para o tema do vídeo de hoje, que é o livro As Coisas que Perdemos no Fogo. Nós temos aqui 12 contos, como eu disse, vão falar sobre o cotidiano, situações urbanas, com as quais muitos de nós já nos deparamos. E seria difícil me lembrar de todos os 12 contos, né? Então eu optei por fazer algumas anotações e vou comentá-las com vocês. Nós temos então, eu vou mostrar para vocês o índice. Nós temos aqui os 12 contos, né? E são eles: O Menino Sujo, A Hospedaria,
Os Anos Intoxicados, A Casa de Adela, Teia de Aranha, Fim de Curso, Nada de Carne sobre Nós, O Quintal do Vizinho, Sob a Água Negra, Verde, Vermelho e Alaranjado e As Coisas que Perdemos no Fogo. Eu vou tentar falar sobre cada um deles pelo que eu me lembro. E se necessário vou recorrer às minhas anotações. O Menino Sujo, ele é um conto que fala de uma moça que vive numa casa que pertence à família, ela meio que herdou essa casa, mas essa casa ela está localizada, um casarão muito bonito, um casarão está localizado num bairro que outrora havia sido muito valorizado, mas que hoje caiu em decadência. Um bairro no qual existe muita violência, muitos moradores de rua, e ela se depara num determinado dia com um garoto, né, que vive nas ruas com a mãe. A mãe usuária de drogas, de crack, e ela ajuda o menino, oferece algum conforto para ele, um dia que ele bate a sua porta. Fica muito sensibilizada pela situação dele. Ocorre que nesse bairro vai ocorrer um assassinato muito brutal, e essa jovem ela vai ficar muito preocupada com quem seria a vítima desse assassinato, né? É um bairro onde existe, segundo as lendas urbanas do lugar, muitas pessoas que praticam bruxaria, e a personagem ela fica muito preocupada, nervosa, e a história caminha por esse viés, né? O horror de viver num bairro degradado, onde as pessoas também se degradaram pelo uso de drogas, e é basicamente isso que eu posso falar. Eu não posso me estender muito mais para não estragar a surpresa de quem ainda não leu. É um conto muito interessante, principalmente as descrições desse bairro localizado em Buenos Aires. A hospedaria. Nesse conto nós temos aí uma história de uma tentativa de vingança adolescente, né? E também de tédio adolescente. Duas jovens entram numa hospedaria para cometer uma vingança contra a patroa do pai de uma delas, mas o medo delas é tão grande que elas, ao que tudo indica, começam a ter alucinações, e essas alucinações as levam a serem descobertas nessa tentativa de cometer essa vingança. Elas se inspiraram nos filmes, né? Numa cena de filme, e elas querem reproduzir isso naquela hospedaria. É um conto interessante, tem aí uma temática psicológica forte, né? Que é a autorrepressão, o quanto as personagens, pelo que eu entendi, se autorreprimem, e isso faz com que elas agem de uma maneira muito desesperada enquanto estão lá nessa tentativa de cometer essa vingança, e isso acaba fazendo com que elas sejam descobertas. Os Anos Intoxicados é um conto sobre a falta de perspectiva de uma geração que vive um momento político-econômico muito difícil na Argentina, início dos anos 90, o uso abusivo de drogas, a falta de perspectiva, a necessidade de se divertir a qualquer custo para poder fugir daquele ambiente sufocante. É isso que nós temos em Os Anos Intoxicados.
um conto muito interessante também, né? Que faz menções ao surgimento da bruxaria, a descoberta, né, que uma geração faz da Wicca, da bruxaria, e procura os bosques como refúgio, né, e todos aqueles rituais, né. Esse conto faz menção a isso também, né, a uma situação em que uma personagem é citada e ela adentra um bosque muito conhecido, muito grande, e as pessoas ficam imaginando qual seria o paradeiro dela naquele local tão inóspito, né? Uma jovem sozinha lá. É um conto muito interessante. A Casa de Adela fala sobre infância, adolescência. É uma história que reflete sobre a inveja que algumas adolescentes sentem de uma garota que tem uma situação privilegiada, tem mais condições financeiras e por isso mais conforto, e a história caminha por aí. É interessante ver como a autora aborda esse tema e ela mostra os graus de maldade, né, em que as pessoas às vezes se especializam, né, lamentavelmente, né, e às vezes muito cedo. Então nós temos em Casa de Adela também o desaparecimento, né, pessoas que desaparecem e nunca mais os familiares têm notícias, né. Temos aí também esse tema nesse conto. O próximo conto, Teia de Aranha, um conto que fala sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos que são tolerados e suportados, mas o próprio título ele evidencia aí uma pista, né? Teia de aranha, né? Nós temos aí uma espécie de emboscada que é preparada, né? E alguém, que eu não posso contar quem, né? Não quero estragar a surpresa para quem for ler, vai desaparecer nessa história, né? Então, teia de aranha é realmente uma armadilha, né? Que é preparada, né? O próximo conto ele vai falar sobre fim de curso, um tema muito sério, né? Que é a depressão, a ansiedade, a angústia que culminam na automutilação. Então é um tema também muito sério que infelizmente ocorre e foi um dos contos assim que mais me chocou. Você saber que algumas pessoas elas precisam de tratamento e muitas vezes não conseguem, não têm, não conseguem expressar o tamanho da dor que vivem e tentam subterfúgios, né? Como esses, né? É um tema muito delicado, que precisa de bastante atenção, né? Quando vocês forem ler o conto e não tem nada de divertido e me chocou, me angustiou, é até difícil falar sobre esse conto. Nada de Carne sobre Nós é um conto que fala sobre a obsessão com a magreza, né? Uma garota que ela já começa a ver defeitos no namorado, que é um pouco mais cheinho, mais gordinho, e essa garota ela começa a desenvolver essa obsessão. Há algo muito inusitado que ocorre na história, que é o momento em que ela encontra um esqueleto na rua, né? Uma parte de um esqueleto que era utilizado por estudantes de odontologia.
algumas partes do esqueleto estão faltando, principalmente a arcada dentária e alguns ossos. Ela leva esse esqueleto para casa e esse esqueleto passa a ser uma espécie de modelo do que ela almeja atingir, né? Então é um conto que serve assim de certa forma de alerta, é um conto muito forte que mostra o que essa obsessão com o corpo, uma obsessão doentia, com a perfeição do corpo, para onde ela pode levar algumas pessoas, né? A terem problemas sérios, né? Como anorexia, bulimia, coisas assim. Então, Nada de Carne sobre Nós também foi uma história que me chocou muito, embora ela traga ali alguns elementos, uma maneira como a personagem ela lida com aquele esqueleto dentro de casa, tentando enfeitá-la, tentando colocar acessórios, né? Ela coloca um nome, a família ficou muito assustada, então isso faz com que haja um leve humor, não chega a ser um humor, porque você fica incomodado, porque a maneira como a personagem vai se relacionando com a caveira, a quem ela dá um nome, e aí vocês precisam ler o conto para saber o nome que ela dá, eu não vou me estender muito mais, é um relacionamento nocivo, né? Ela está muito determinada ali ao que tudo indica, se esvair, né? Se morrer, né? É essa a impressão que eu tenho, que eu tive quando eu li essa história. O Quintal do Vizinho é a história de uma mulher que tem, ao que tudo indica, eu pensei que ela sofresse de esquizofrenia. Ela vê, ouve coisas e imagina, e por conta disso o namorado dela se incomoda muito e a abandona. Então as cenas que ela vê, as coisas que ela relata são realmente muito intensas e fortes e cruéis, né? Nós temos aí até coisas muito desagradáveis que são relatadas nesse conto. Sob a Água Negra é um conto que fala sobre a violência policial, a degradação do meio ambiente, a profanação de templos, nascimento de seitas em locais onde falta tudo, e por conta disso as pessoas se apegam às mais diferentes fantasias. Então é um conto também muito forte, vai trazer cenas de suicídio, é bastante problemático. Todo o ambiente onde se passa a história. Nós temos aí uma promotora lidando com um entorno, né, que é realmente muito opressivo, e ela se vê completamente perplexa e tensa diante do que ela percebe, né? E fala muito sobre a impotência, né? Eu tive essa impressão quando li a história. Verde, Vermelho e Alaranjado é um conto que fala sobre as pessoas que têm fobia social, que não querem mais se relacionar, e tendo as facilidades da internet, tendo uma conexão, elas optam por viver navegando
né, em sites obscuros, naquela outra ramificação da internet que dizem existir, e essas pessoas não se relacionam mais com ninguém, e nós temos aqui novamente o caso de um relacionamento problemático que termina e a pessoa fica completamente isolada, né? Isolada dos familiares, isolada dos amigos, e passa a se comunicar apenas por chats e bate-papo, e trata sobre fobia social, como eu disse. Verde, vermelho, laranjado, comentei. As coisas que perdemos no fogo fala sobre a violência contra a mulher, e também as vinganças, né, que um grupo de mulheres resolve praticar contra toda a sociedade, né, que não acredita, né, nas vítimas de violência, mas é preocupante aqui que elas escolhem, né, elas resolvem para afrontar essa sociedade que as oprime, que as violenta, que comete crimes contra elas, elas começam a ter fogo no próprio corpo. Então nós temos aqui uma espécie de epidemia. Muitas mulheres vão começar a achar que a solução é fazer isso. É também uma história muito delicada, um tema difícil de ser facilmente abordado. Falta um conto para eu comentar com vocês, que é o Pablito, né? Eu vou dar uma olhadinha no livro, que eu realmente não me lembro desse conto. Não me lembro dele. Não me lembro. Temos outro conto que é Pablito clavou um clavito, uma evocação do baixinho orelhudo. Nessa história nós temos um guia turístico que passa a ter uma obsessão com um determinado personagem que faz parte lá das histórias na Argentina, um homem que cometeu alguns crimes, e ele fica muito obcecado com essa história e parece, de certa forma, desenvolver as mesmas características, né? Então, um conto que mostra aos poucos como o fato de contar sempre essa história para os turistas vai levando o personagem a ficar obcecado com aquilo, né? E o conto termina de uma maneira bastante preocupante, né? Ele é um homem casado, ele tem um bebê, e a gente fica acompanhando aquela tensão da história, né, até o final. E nisso a autora é muito boa, ela descreve muito bem, as ambientações são muito interessantes, e num texto que é muito fluido. Nós não temos aqui um texto que seja enfadonho, não. É um texto muito gostoso, você faz a leitura tranquilamente, os acontecimentos ocorrem, né, com uma agilidade grande, e nem por isso deixa de haver descrição. Tudo é muito bem descrito, ambientado, e isso eu percebi que é uma das grandes qualidades da autora. E tenho percebido isso também no novo romance. Então, sobre as coisas que perdemos no fogo, são, como eu disse, 12 contos. Todos eles trazem o horror, mas o horror como o conhecemos no cotidiano, muitas vezes banalizado.
que nós já lemos, histórias nos jornais, e eu acredito que seja uma boa introdução para essa autora, né? Para começarmos a ler essa autora. Eu pretendo conversar com vocês também sobre o outro livro dela, que é Este é o Mar. Aqui já se trata de um romance. Um romance muito interessante também. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de leitura, da resenha de hoje. Muitas pessoas não gostam de temas como esse, fortes como esse. Eu li porque sou muito curioso e gosto de fazer leituras bastante ecléticas, diferentes autores, diferentes gêneros, então eu gostei bastante. Não sei se leria novamente, mas se você gostou do que eu comentei, fica a dica que você pode procurar nas livrarias e eu espero que você goste. Fica também a dica do novo livro da autora, Nossa Parte de Noite, que em breve estará nas livrarias, né? Por enquanto, somente os assinantes do Clube Intrínseco receberam, mas muito rápido. Muito rápido começa a pré-venda, ok? Obrigado a vocês pela participação no canal, a inscrição, os likes, os comentários, o incentivo. Saibam que isso é muito importante. Breve estarei de volta e espero contar com a presença de vocês. Muito obrigado por tudo e nos vemos logo mais. Abraço.